Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Câmara. A partir de agora, você vai acompanhar as principais novidades do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A menos de 2 meses das eleições, é importante que você saiba como funciona o processo eleitoral e o que fazer no dia das eleições. O programa de hoje vem recheado de matérias especiais para você. Você costuma prestar atenção nas pessoas que te atendem no dia da eleição? Numa sessão eleitoral de São Paulo, um mesário não passa despercebido pelos eleitores. É um aposentado que há mais de 50 anos trabalha como voluntário no dia da votação. A primeira vez foi quando Jânio Quadros foi eleito presidente da República. Agora, décadas depois, atuando na mesma zona eleitoral, um dos mesários mais antigos do país vai ter um colega pra lá de especial, o neto. Veja que história legal. Nascido no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, em 1929, seu Arthur tem uma longa história de luta e dedicação. Foram diversas profissões, de vendedor de livros e discos até proprietário de um restaurante. Mas foi em 1959 que seu Arthur descobriu sua nova, digamos, vocação, a de mesário eleitoral. Primeira vez eu fui convidado e depois eu gostei de trabalhar e continuei. O trabalho de mesário exige empenho e responsabilidade. É ele quem fiscaliza e ajuda o eleitor no dia da votação. E existem 2 tipos de mesários, o convocado e o voluntário. Depois de anos sendo convocado, seu Arthur resolveu continuar atuando como voluntário. E ele já recebeu diversas homenagens, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral. Acharam que eu mereci e me deram vários diplomas de honra ao mérito, mas não que eu merecesse, eles acharam que eu merecia. E quando perguntamos para o seu Arthur o que é ser mesário, ele responde: Ser mesário é fazer com que a eleição exista, né? Porque sem os mesários não tem eleição. Até agora não perdi nenhuma eleição. Fui suplente, fui mesário, fui secretário e atualmente sou presidente da 49ª sessão de Goianésia, de Itaquera, desculpe. Para ele, a função é tão importante que seu Arthur resolveu fazer o próprio juramento de mesário. Prometo solenemente perante Deus e a Justiça Eleitoral do meu país fazer tudo o que estiver ao meu alcance para bem cumprir com as obrigações inerentes ao exercício do meu cargo de mesário, antes, durante e após o transcorrer da eleição para a qual for designado pelo juízo eleitoral desta zona, a qual pertenço. Seu Arthur acompanhou a evolução das urnas ao longo dos anos trabalhando como mesário. Uma delas foi essa daqui, feita de lona, mas são as eletrônicas que ele mais gostou de trabalhar. Naquele tempo era diferente, a gente eram cédulas de papel que devia ser dobrada pelos mesários, rubricada e entregue ao eleitor, que depois colocava na urna, que era de lona. Então a eletrônica hoje em dia melhorou 100%, porque não tem mais nada desse papel, então ela vai e volta direto. Os funcionários do cartório se orgulham em ter seu Arthur por perto. Para eles, o mesário mais antigo do estado de São Paulo serve de inspiração. Não só para mim, né, para a minha vida pessoal, não só a parte de trabalho, como ele também influencia vários outros mesários. Nós temos mesários aqui há 25 anos, há 40 anos, no encalço do seu Arthur. Estão aqui, né, inspirados por ele. Então a gente aprende com ele e conhece como foi de base no passado para chegarmos a esse presente. Nas últimas eleições, em 2012, um dos 4 netos do seu Arthur começou a seguir os passos do avô. Eu me sinto orgulhoso, né? E eu que falei para ele que é ser mesário, vamos lá que eu falo com a chefe do cartório, ela, se tiver vaga ela vai te pôr. E ela colocou.
Parabéns, seu Arthur, pelo belo exemplo, hein? E olha só, quem é mesário ganha auxílio alimentação, 2 dias de folga no trabalho e vantagens no desempate de alguns concursos. E você já pensou ter a chance de atuar como político por um dia? Ouvir as demandas da população, propor leis, defender aumentos salariais e discutir como utilizar bem as verbas públicas? Pois é, tem estudante que viveu essa experiência na pele, mas tudo não passou de uma encenação lúdica do projeto Eleitor do Futuro, desenvolvido em escolas públicas de Roraima, estado do norte do país. A iniciativa tem como objetivo esclarecer as dúvidas que os jovens costumam ter sobre o processo eleitoral brasileiro. Dê só uma olhada. O brasileiro vive reclamando da política, ou melhor, dos políticos. E a lista de insatisfação é grande. Promessas não cumpridas, desvio de dinheiro público, altos salários. O político vem, faz a sua propaganda ao eleitor, e o eleitor, para poder sobressair pela dificuldade que está passando no momento, é que o político está oferecendo a ele. Tem que escolher bem para depois votar. Mas será que os problemas são decorrentes apenas dos políticos? Ou os eleitores têm papel fundamental nessa construção e nessa solução de problemas? E já que muitos dizem que a esperança está nos jovens, vamos saber o que estes estudantes fariam se fossem eleitos. Eu melhoraria a saúde e a educação, porque é o que está mais precisando e o que mais importa nesse momento. Eu melhoraria as estradas, as BRs, porque está tendo muitos acidentes e por causa da quantidade de buracos, está muito perigoso. Agora eles terão mais argumentos para debater o assunto. É que os estudantes são alunos de uma escola selecionada para participar do programa Eleitor do Futuro em Boa Vista, capital de Roraima. O projeto foi criado pela Justiça Eleitoral para despertar nas crianças e adolescentes a consciência sobre a importância do voto na construção do país. A gente não pode deixar de dar continuidade a um programa de tamanha envergadura, o TSE já reconheceu isso, são vários parceiros, inclusive a nível nacional, e isso tem representado, como nós vimos aqui no debate, a importância dos jovens e outra, o político ele também vai ter que ter plataformas para atender a juventude brasileira tão cobrada nos deveres, mas pouco garantida nos seus direitos. O lançamento do programa Eleitor do Futuro em Boa Vista foi realizado no auditório do TRE e reuniu instituições que apoiam a iniciativa, como o Tribunal de Justiça e o SESC. Hoje nós temos só no ensino fundamental em torno de 1.000 alunos e eu quero estar presente, colaborando em todos os aspectos, não só com a escola, como também em outras ações. O programa Eleitor do Futuro, na avaliação da instituição, o Tribunal de Justiça, é de extrema importância porque desperta no jovem a capacidade, a curiosidade de ir entendendo como funciona o sistema eleitoral, já que a nossa vida toda é coordenada pelas decisões políticas, seja em qual instância. Nós temos os políticos que nós elegemos, então talvez seja a hora dessa grande reflexão, quais são os melhores valores, quais são os temas que devem ser mais discutidos, quais são as melhores propostas, e não tenho dúvidas que é a turminha lá de baixo que vai poder fazer a diferença. Durante o programa Eleitor do Futuro, os alunos da escola selecionada para participar realizam eleições iguais às de verdade. Viram candidatos, recebem títulos de eleitor, votam na urna eletrônica e se passam por mesários, delegados e fiscais. Vai trazer um grande benefício, não somente para os alunos, como para toda a comunidade escolar em geral. Em outubro, vote certo! E uma universitária de Brasília resolveu tirar o dia para bater um papo com os jovens eleitores da capital federal, para saber o que eles pensam do processo político do país. A conversa também se estendeu para outros temas, como biometria e jovens na política. Vamos ver como foi. Oi, meu nome é Maria Clara, eu tenho 17 anos e sou universitária.
Hoje eu vou mostrar para vocês como anda a participação dos jovens de Brasília no processo de cadastramento biométrico. Vamos lá? Vocês já fizeram o seu recadastramento biométrico? Já sim. E você achou um processo fácil? É, bem tranquilo. Depois que você, como é marcado, além de ser rápido, é um procedimento bem simples. E você acha que o voto é importante? Ah, com certeza, né? Eu acho que é o melhor meio para a gente demonstrar o país democrático que a gente vive. Você já fez seu recadastramento biométrico? Ainda não, por conta da idade, então nem título eu ainda tenho, mas esse mês ainda eu pretendo fazer. E você acha que o voto é importante para o brasileiro? Eu acho que é muito importante, sim, cada um fazer a sua parte, votar e não só votar em qualquer um, mas procurar saber os projetos de cada político, a vida de cada político, para que melhore um pouco a nossa vida. Eu acho o voto importante para mudar o país do jeito que tá, essa roubalheira que tá por aqui, então a gente tem que mudar isso. Começando pelo voto, até mesmo os mais novos, que é a partir dos 16 anos, que foi quando eu tirei meu título de eleitor. Então, quanto mais cedo voltar e tentar mudar o país, melhor. Você tem o título de eleitor? Tenho, eu fiz hoje agora. Você tá animada para votar esse ano? Tô, muito. A única forma que a gente tem de poder melhorar o nosso país, né? Agora a gente vai até o TRE, onde a Justiça Eleitoral montou um posto de atendimento ao eleitor para saber como é que anda o movimento por lá. Chegamos aqui no TRE e agora a gente vai ver como é que estão as coisas lá dentro. Vamos lá. Como vocês podem ver, o movimento aqui está bem tranquilo. Isso quer dizer que o eleitor do DF não perdeu tempo para fazer o recadastramento. Só para você ter uma ideia, em torno de 1,5 milhão de pessoas já foram recadastradas aqui no Distrito Federal. Agora a gente vai acompanhar mais um pouquinho desse processo e vai saber até quando o eleitor pode fazer o seu recadastramento biométrico. Então é isso. Se você ainda não fez o recadastramento biométrico, não perca tempo. Eu sou a Maria Clara, eu mostrei como está a participação dos jovens do Distrito Federal nesse processo. Eu fico por aqui, tchau! O voto é um direito e um dever de todo cidadão. No Acre, o TRE levou o recadastramento biométrico para dentro de um abrigo que atende menores infratores, para os jovens participarem das eleições. É uma forma de reinseri-los na sociedade. É nesse abrigo que permanecem os adolescentes em conflito com a lei em Rio Branco, no Acre. Aqui eles cumprem medidas socioeducativas. São 82 jovens com idades que variam de 14 a 20 anos. Como os demais eleitores da capital acreana, eles também precisam regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Pensando nisso, a direção do Instituto solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre o envio de kits de recadastramento biométrico para atender os jovens dentro do próprio abrigo. É mais um passo à cidadania desses jovens que, pelo fato deles estarem privados de liberdade, os mesmos direitos dos adolescentes, dos jovens lá de fora, eles têm aqui também. A única diferença é que eles já estão sendo punidos pela privação de liberdade, né? Mas os demais direitos todos estão em vigor. Então a gente está apenas garantindo também os direitos fundamentais desses jovens e com certeza fazendo até um trabalho de conscientização também, a equipe pedagógica faz esse trabalho com eles, a equipe técnica também, de como escolher, de como ver a questão política também no nosso país e no nosso estado. Se não desse para eles ver, como é que ia ser o recadastramento desses meninos? Bem, a gente ia ter que disponibilizar toda uma logística de transporte, de segurança, para estar levando nos pontos oficiais, né? E aí a partir daí existe realmente uma prioridade que a gente não pode estar lá com os adolescentes por muito tempo aguardando. Isso causa transtornos para a população que também tira seu tempo para estar indo lá e fazendo recadastramento. Como aqui no abrigo, os adolescentes permanecem a maior parte do dia nos alojamentos, para que eles viessem aqui fazer o recadastramento biométrico, foi preciso montar todo um esquema de segurança, que contou inclusive com o apoio dos agentes socioeducativos. Para evitar tumultos, os adolescentes foram atendidos individualmente
20. Muitos completaram 16 anos há pouco tempo e tiraram o título de eleitor pela primeira vez. Para os internos, ter o documento em mãos tem um significado especial. Representa uma nova chance de participar da vida política do país, mesmo estando dentro de um abrigo e cumprindo medida socioeducativa. Pode ajudar bastante porque nós se torna cidadão e pode se retragar na sociedade quando nós sair daqui. O cara tem uma decisão própria, quem votar, melhor. Mas o atendimento por aqui não ficou restrito apenas aos jovens internos. Os servidores do abrigo também aproveitaram a oportunidade para regularizar a situação cadastral. Com certeza, né? Tá podendo facilitar a vida de alguns funcionários, no caso, vindo até o trabalho da gente para poder a gente facilitar, tá se regularizando, né? Tá regular realmente. Silvio é pai de um adolescente infrator. Foi o filho que contou para ele que a equipe do TRE do Acre iria fazer o recadastramento no próprio abrigo. O pai, então, aproveitou a oportunidade para também se regularizar. Tenho tentado, já está com uns 20 dias, consegui fazer essa biometria, não tenho conseguido, né? Fui na OCA, TRE, que mora o próximo TRE, fui no shopping, não consegui. Como eu achei essa oportunidade aqui agora, né? Abracei ela e estou aqui fazendo a biometria, né? Essa é apenas mais uma das várias medidas adotadas pela equipe do TRE do Acre para facilitar o acesso de todos os eleitores de Rio Branco ao processo de recadastramento biométrico. Além desse pedido da comunidade, é também uma obrigação nossa, né? Aqui no caso dos menores que estão sob a tutela do Estado, né? Eles, como não podem sair, precisam dessa documentação, então é uma obrigação nossa vir até onde eles estão. Naturalmente, nós vamos depois na penitenciária local e em todos os locais onde for necessária a presença da Justiça Eleitoral. Qualquer tipo de trabalho a fim de ajudar os nossos jovens alimenta o país com bons frutos no futuro. E você sabe o que é zerésima? No dia do pleito, em cada sessão de votação, ela entra em cena. Sem ela, ninguém pode votar na urna eletrônica. É a zerésima que garante que ali dentro da máquina de votar não existe nenhum voto registrado antes da eleição começar. Na verdade, ela é um sistema de segurança, com testemunha e tudo. Mas afinal, como é que isso funciona? Você sabe o que é zerésima? O quê? Zerésima. Não. Não. Já ouviu falar? Não. Faço a mínima ideia. Zerésima? Agora você me pegou, hein? Nem desconfio. O nome pode até soar estranho, mas está longe de ser um bicho de 7 cabeças. A zerésima nada mais é do que um documento emitido pela urna eletrônica no dia da eleição para comprovar que nenhum candidato recebeu votos antes de começar a votação. Essa zerésima nada mais é do que o catálogo dos candidatos que estão inseridos ali naquela urna e mostram o quantitativo de 0 votos, por isso chamado de zerésima. A zerésima é mais um cuidado da Justiça Eleitoral para garantir a segurança e a transparência do pleito. Também serve para manter o sigilo do eleitor. E para que tudo isso aconteça, os votos são armazenados sem seguir uma ordem específica. Por isso, no fim das contas, é impossível saber que o voto para o candidato X foi dado pelo eleitor Y. Além disso, existem outros mecanismos de segurança, como, por exemplo, o boletim da urna. O documento registra todos os votos digitados no equipamento. Encerrada a votação, o boletim é impresso e distribuído aos partidos concorrentes. E não para por aí. Esse registro ainda é arquivado em uma mídia digital e enviado para o TRE responsável pela sessão eleitoral. Uma criptografia dessa, para ser aberta, levaria meses em cima de uma máquina de grande porte, o que faria com que, ao que ele conseguisse abrir um BU, já ter a eleição terminada pelo menos 6 meses antes. Isso sem falar na gravação do resultado parcial. E tudo é feito sem qualquer ligação com a internet. Um sistema totalmente independente. O resultado é a segurança. Não
Não é à toa que a Justiça Eleitoral, todos os anos, coloca à prova o sistema de votação brasileiro. Especialistas em informática já usaram até spray para tentar congelar a memória da urna. Mas todo o esforço foi em vão. Há 2 meses das eleições, a Justiça Eleitoral faz de tudo para garantir eleições limpas e seguras. Para isso, realizou uma série de testes para checar tanto os programas de computadores como a própria máquina. Os testes foram feitos em 3 estados, Espírito Santo, Pernambuco e Amazonas, sendo que cada um deles reuniu 9 tribunais regionais eleitorais. A equipe de reportagem do TSE conferiu como foram os trabalhos em Pernambuco e no Amazonas. Acompanhe. Para os testes no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, foram chamados 35 servidores, representando 8 estados do Nordeste mais o Distrito Federal. Durante 5 dias foram analisados os pontos de melhoria e reparo no sistema eleitoral, que vai ser usado nas eleições gerais. Os sistemas eleitorais são os programas de computador que nós utilizamos nas eleições. Eles abrangem desde o registro de candidaturas, que é o programa que serve para registrar os candidatos que vão concorrer às eleições, até a totalização, que vai dizer para a gente quem de fato venceu a eleição para aquele cargo. São vários programas desenvolvidos por várias unidades dentro do TSE. A fase de testes indica que os preparativos para as eleições do dia 5 de outubro já estão na reta final. Esta é a segunda vez que Pernambuco participa da operação. Todo o trabalho foi realizado sob a coordenação do TSE. Durante a verificação do sistema, os servidores seguem os mesmos protocolos usados, tudo para reproduzir exatamente o que acontece no período eleitoral, desde a configuração das urnas até a apuração dos votos. Testamos aqui a geração dos dados de eleitores e os dados que são registrados no sistema de candidaturas que alimentam a urna eletrônica. A urna eletrônica a gente faz aqui simulações de preparação, votação. Essa urna gera resultado, a gente faz aqui simulação de transmissão desses resultados para cada regional, que por sua vez faz a totalização e divulgação desses resultados a nível regional e para o cargo de presidente a nível nacional. Esses dados são transmitidos ao TSE. Para checar o sistema, foram utilizados nomes e números de candidatos fictícios, mas os cenários eleitorais envolveram casos que podem acontecer de verdade. Por exemplo, mudança de situação de candidato. Se algum candidato durante a eleição for julgado o seu registro, for julgado improcedente, então a gente pode, na totalização, fazer essa mudança. E aí isso reflete também na divulgação dos resultados e o eleitor toma conhecimento de tudo isso que ocorreu. E na medida em que os testes aconteciam, as correções e os ajustes possíveis já iam sendo feitos. E esses mesmos testes foram realizados em 2 outros polos. No Espírito Santo, o TRE recebeu servidores das regiões sul e sudeste do país, além do Mato Grosso do Sul e da Bahia. Já o TRE do Amazonas recebeu representantes dos 7 estados da região norte, além do Mato Grosso e de Goiás. Lá o teste incluiu o sistema biométrico e a transmissão de dados de regiões isoladas. Um desafio que você acompanha com a repórter Marquilze Pereira. Navegamos pelo Rio Negro. Seguimos para uma comunidade rural na Amazônia, um lugar rico em belezas naturais. Passamos pelo encontro dos rios Negro e Solimões. Esse é o caminho percorrido pelas equipes da Justiça Eleitoral. O grande desafio na Amazônia são as distâncias. A comunidade que nós vamos visitar hoje é uma das mais próximas de Manaus, mas algumas ficam muito longe e só se chega de barco. Os técnicos da Justiça Eleitoral viajam mais de uma semana. A navegação exige cuidado. É época de cheia nessa região da Amazônia. Do alto é possível perceber que o rio invadiu as ruas. Muitas casas estão debaixo d'água. Essa é a comunidade de Santo Antônio. Ela fica em uma área conhecida como Furo do Paracuba, na zona rural de Iranduba, município da região metropolitana de Manaus. Para ter acesso à comunidade, é preciso passar para um barco menor.
Chegamos à escola Nossa Senhora da Conceição. Aqui funciona uma sessão eleitoral. A agricultora Maria Melo vem remando. Ela chega de canoa para participar do teste do TRE. Depois de passar pela identificação biométrica, ela é uma das primeiras a votar. Vai ser fácil votar esse ano? Vai, né? Visto do ano passado, que quase nem assina meu nome, que deu nervoso, né? Mas isso aqui tá aprovado, né? Maria faz parte dos 195 eleitores que vivem em 120 comunidades da região e que votam aqui. O simulado serve para checar as urnas, a contabilização dos votos e a transmissão via satélite dos resultados para os computadores da Justiça Eleitoral. 7 servidores do TRE e do TSE participaram dos testes. Como é que é fazer eleição na Amazônia? É um desafio? Muito difícil fazer. Nós temos aqui uma comunidade rural. Nessa etapa nós temos 120 comunidades rurais aqui que é cadastramento biométrico. No estado, todo o estado do Amazonas são 900 comunidades rurais nós temos. A transmissão via satélite garante rapidez na apuração. Paradoxalmente, onde há menos recursos, nas localidades mais distantes, é onde os resultados chegam primeiro. Então essa é uma característica bastante peculiar e esse teste que nós estamos realizando aqui na Amazônia realmente é para verificar se todas essas funcionalidades hoje estão funcionando adequadamente. No Amazonas, 7 municípios vão usar a biometria este ano, mas na época das eleições a realidade vai ser outra por aqui. Outubro é período de seca dos rios. Como sabemos da situação geográfica, da realidade do nosso estado, nós nos preparamos para esse momento. Então, o belo de se ver é que, independente disso tudo, a participação efetiva da comunidade, do eleitor, que vence todas as barreiras e no dia 5 de outubro de 2014 certamente estará nas urnas pela primeira vez com a biometria sendo utilizada. Todos os eleitores da comunidade estão aptos a votar nas eleições gerais deste ano. Votar aqui aí fica mais fácil, né? As comunidades mais próximas vêm já para cá, entendeu? E até mesmo as pessoas que são vizinhos, já traz lá da outra comunidade, traz uma comida para o outro e tal, então fica muito mais fácil. Para os moradores, ir às urnas, mesmo em lugares distantes da Amazônia, vale a pena. Só não vota quem não quer, né? Quem não quer eleger seu candidato, porque por uma parte era bom, né? Pra você eleger uma pessoa que lutasse pelos pessoal, principalmente aqui dos ribeirinhos. Esta edição do TV Câmara nas eleições fica por aqui. Não perca a nossa programação. Transparência e cumprimento da democracia é a razão do nosso trabalho. Tchau!